Olá, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Na aula que nós vamos iniciar agora, nós vamos trabalhar um pouco sobre tabelas e gráficos. O que são tabelas e gráficos e para que servem as tabelas e os gráficos? Bom, as tabelas e os gráficos são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma bem organizada. Com ele, nós podemos observar um grande número de informações numéricas em um pequeno espaço, o que facilita a leitura, a interpretação e a utilização desses dados. Ou seja, quando a gente quer fazer uma determinada pesquisa, como por exemplo, quais são os times de futebol que estão participando dos campeonatos, quantos jogadores estão participando dos jogos mais disputados, quantos títulos os times já conseguiram, enfim, são informações que você pode utilizar, uma forma de organizar, que pode ser o gráfico ou a tabela. E esses meios, eles facilitam muito a visualização dos resultados dessas pesquisas em um curto espaço de tempo. Bom, as tabelas, elas se apresentam de forma bem simples, que pode ser, elas são formadas de colunas e linhas, onde ela vai ter um título, as colunas vão ter uns títulos, e em cada coluna vai ter uma informação e que você pode visualizar com facilidade. E os gráficos, eles são de diferentes formas, pode ser de linhas, de barras, de colunas, de setor, que nós vamos ver mais à frente. Bom, vamos ver um exemplo de como a gente utiliza os gráficos e as tabelas. Qual é a sua fruta preferida? A professora fez essa pergunta aos alunos e anotou as respostas numa tabela. O objetivo dela era fazer uma salada de frutas com as 3 frutas mais apreciadas pelos alunos. Bom, uma tabela, como a gente já viu, é uma forma organizada de anotar informações para tomar decisões. Nesse caso, a professora ela quis saber quais as 3 frutas preferidas dos alunos para fazer uma salada. Aqui embaixo, nós vamos observar quais são os componentes de uma tabela. Bom, como a gente pode observar, a tabela ela possui um título, que é a parte de cima, onde o título dessa tabela aí é As Frutas Preferidas. E a tabela ela também está dividida em 2 colunas, onde a coluna da esquerda ela apresenta as frutas que foi mencionadas pelos alunos, e a coluna da direita ela apresenta a quantidade de aluno que votou em cada fruta. Sendo que cada coluna também tem o seu título, a coluna das frutas e a coluna da quantidade de alunos. E no final, na última linha, a gente observa o total, ou seja, na esquerda o total de frutas que foram votadas e na direita o total de alunos que participaram da pesquisa. Agora nós vamos observar as mesmas informações organizadas em um gráfico. Esse gráfico ele vai mostrar o resultado da mesma pesquisa que foi organizada naquela tabela anterior. Aqui ele vai ter o título, que é frutas preferidas, e a diferença é que o gráfico ele esse gráfico ele está organizado em barras e não em colunas. As barras dele vai representar, é como se cada barra fosse uma linha da tabela, onde vai ter a barra das bananas, a barra da manga, cada fruta representa uma barra. E se você observar, as linhas horizontais, elas vão indicar a quantidade de fruta que cada aluno escolheu, onde a banana, a gente já pode observar que ela vai até a linha 9. Então, facilita muito a leitura de uma informação apresentada em um gráfico. E na parte inferior, a gente pode observar que tem a fonte, que é de onde foram tiradas as informações para produzir esse gráfico, que no caso foi os alunos do 4º ano, onde a professora fez a pesquisa para saber qual a fruta que eles preferiam.
Existem dois tipos de tabelas, que é a tabela simples e a tabela de dupla entrada. A tabela simples, ela apresenta apenas duas informações. Por exemplo, essa tabela, ela apresenta o preço de produtos de uma determinada mercearia, onde a coluna da esquerda mostra os produtos e a coluna da direita apresenta o preço de cada um desses produtos. Então, essa é uma tabela simples. A tabela de dupla entrada, ela vai apresentar mais de uma informação do produto. Nesse caso, essa tabela está mostrando algumas pessoas, alguns atletas, onde a coluna tem a coluna da direita, que é o nome das pessoas, a coluna do meio, que é a altura dessas pessoas em metro, e a coluna da direita, que é o peso dessas pessoas em quilos. Então, a diferença é que a tabela simples, ela apresenta apenas duas colunas, e a tabela de dupla entrada, ela apresenta mais de duas colunas. Existem também vários tipos de gráficos, onde a gente pode apresentar o gráfico de coluna, o gráfico de barras, o gráfico de pizza, o gráfico de linhas e entre outros. O gráfico de colunas é aquele gráfico em que ele tem as barras verticais, onde a barra cresce ou diminui de acordo com a informação apresentada naquela barra. E também ele é apresentado em cores diferentes para representar cada uma das barras, cada uma das colunas. O gráfico de barras, ele apresenta barras na posição horizontal, que também vai depender, o tamanho da barra vai depender da quantidade numérica que ele representa. E lembrando que todas as barras ou todas as colunas, elas têm que ter sempre a mesma largura. O que vai diferenciar é o tamanho de acordo com a quantidade que ele está representando. O gráfico de pizza ou de setores é aquele gráfico que aparece em forma circular e também apresentado em várias cores. Sempre tem uma legenda para indicar o que cada cor representa. Como a forma dele já mostra, ele tem uma forma de pizza. E o gráfico de linhas, que é aquele gráfico que é utilizado para representar variações de eventos ou de acontecimentos, onde a linha ela pode subir, descer ou permanecer no mesmo sentido ou na mesma altura, na mesma posição, dependendo do movimento que o evento está ocasionando naquele instante. Se o evento cresce, a linha sobe. Se o evento diminui, a linha desce. Se o evento permanece estável, então a linha ela nem sobe nem desce, ela continua numa constante. Agora nós vamos ver alguns exemplos de como utilizar as informações contidas em tabelas e gráficos. Vamos utilizar primeiro o exemplo da tabela. Observe a tabela com o preço dos produtos da mercearia do seu Joaquim e responda. Essa tabela ela é uma tabela simples, onde ela apresenta apenas duas colunas. Como o título dela já diz no enunciado, é a tabela do preço das mercadorias da mercearia do seu Joaquim, onde a coluna da esquerda mostra alguns produtos e a coluna da direita mostra o preço desses produtos. A partir dessa tabela, dá para a gente responder alguns questionamentos, como, por exemplo, qual é o produto mais caro? Aí você vai lá nos preços e observa aquele número que for maior. Nesse caso aqui, o produto mais caro é o biscoito, que custa R$3. A gente pode também identificar o produto mais barato. Da mesma forma, a gente vai na tabela, na coluna dos preços e observa aquele número menor, que no caso vai ser o chocolate em barras, que custa 50 centavos. E também a gente pode identificar o preço do pão de queijo, quanto custa o pão de queijo. A gente vai na coluna da esquerda e procura o nome pão de queijo. E ao lado direito dele tem o valor. Então, ele custa R$1,50. E
quantos produtos estão sendo mostrados nessa tabela. Então, você vai na coluna da esquerda e conta quantos nomes tem lá, quantos produtos estão sendo apresentados. Nessa tabela aí estão sendo apresentados 8 produtos. Vamos ver agora uma interpretação de gráfico. Esse gráfico aqui é o gráfico de pizza ou gráfico de setor. Aí, observe o gráfico e responda as questões. Letra A. De onde foram retiradas as informações para esse gráfico? Aí você vai lá na parte inferior, como a gente viu antes, para ver de onde foram tiradas essas informações. Aí tá aqui a parte inferior do gráfico. Então, ele está mostrando que as informações vieram da FUNAI, que é a Fundação Indígena, onde esse gráfico vai mostrar algumas informações sobre a população indígena nas regiões brasileiras. Letra B. Qual é o título do gráfico? O título fica na parte superior do gráfico, então ele tem como título a população indígena nas regiões brasileiras. Letra C. Qual é a região que tem o maior número de índios? Aí você vai lá no gráfico, para você identificar qual é o maior, é só você observar aquela cor que está ocupando o maior espaço, que nesse caso é a cor azul. Então, essa cor azul clara, ela representa a região norte, com 165.457 pessoas, ou seja, essa quantidade de índios que existe nessa região. Letra D. Qual a região que tem o menor número de índios? Aí você observa no gráfico aquela cor que aparece em menos quantidade, que é a menor de toda, que ocupa o menor espaço, que é a cor azul escuro, que é 9.592 e é a região sudeste. E a letra E, qual é a população indígena da sua região? Então, você primeiro tem que saber qual é a região que você mora. Se é a região norte, região sul, região sudeste, centro-oeste ou nordeste. Nós moramos na região nordeste e a população indígena dessa região é de 59.491. A nossa região ela está pintada com a cor amarela. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.